mais um episódio aqui do Multilino Show, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento pessoal. Como todos gostam muito de saber, gostam muito de saber não, como todos sabem, eu sou um cara que está sempre buscando conhecimento, sempre lendo novas literaturas, sempre atualizando o conhecimento, porque na velocidade que as coisas estão mudando, nesse nosso século XXI, não dá para ficar parado, né? Então, eu estou sempre aqui compartilhando, eu estou sempre lendo, e hoje eu vim falar de um livro, tá? Chamado Knockout, e na verdade ele tem uma tradução, mas a gente vai falar isso no decorrer aqui do episódio, e da importância que ele tem, principalmente para quem desenvolve o marketing multinível nas redes sociais e na internet, tá? E não só no marketing multinível, como nas vendas diretas, como qualquer outro tipo de empreendimento. Esse livro é um livro que eu falo de conhecimento universal, que você pode utilizar em qualquer área da sua vida, tá? Antes de mais nada, se você gostar aqui do conteúdo, compartilha com as pessoas, divide aí no seu Instagram, no seu YouTube, não sei onde você está escutando, onde você está assistindo, mas compartilha aí se você achar de valor, deixa um comentário sobre o que você achou do livro, se você já leu esse livro, se você já conhece esse autor ou se você conhece alguma das coisas que eu vou falar aqui hoje, tá? Então o livro de hoje é esse aqui, chama Knockout, de um grande empreendedor norte-americano chamado Gary Vaynerchuk. Então, para quem está assistindo, tá aqui o livro, tá? Para quem está nos escutando, o nome dele é G-A-R-Y, Gary. Então você pode colocar só Gary espaço V-E-E, Gary V, você vai achar. Chama Knockout, como contar sua história no disputado ringue das redes sociais. Bem, antes da gente falar um pouco de quem é o Gary, um pouco do livro, do que é apresentado, como que você pode utilizar esse conteúdo no seu negócio, eu queria falar um pouco a respeito da tradução desse livro, que não ficou boa. A realidade é essa. Por quê? O título original do livro chama-se Jab, 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 Right Hook, que em inglês significa murro de esquerda, murro de esquerda, murro de esquerda, gancho de direita, né? Que é uma técnica que os boxeadores utilizam para fragilizar o oponente. Então eles ficam dando, de certa maneira, de uma maneira bem grosseira, né? Eles ficam dando porradinhas do lado com a mão esquerda, até o cara ficar meio tonto, e depois eles vêm com um gancho de direita e derrubam o adversário. E parece um título estranho, né, para um livro que fala sobre marketing digital, principalmente quando se fala das redes sociais, mas você entende perfeitamente o que ele quer dizer quando você lê esse livro, tá? De uma maneira simples, esse jab, 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 jab seriam contribuições que você vai dando para sua audiência ao longo do tempo, para depois você fazer ele tomar uma atitude, comprar o seu produto, fazer algum tipo de ação, tá? Mas antes da gente entrar direitinho no que significa esse jab, 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 right hook, que é o nome do livro em inglês, em português não ficou boa a tradução, ficou Knockout, como contar sua história no disputado assim, das redes sociais. Definitivamente uma tradução muito ruim e não retrata o que o livro quer dizer, tá? Mas, bom, quem é o Gary V? Quem é o Gary Vaynerchuk? Ele é um cara que hoje ele deve ter uns 40 e tantos anos de idade, ou 40 e poucos anos de idade, um empreendedor, talvez um dos, se não o maior empreendedor de marketing digital do planeta. Nos Estados Unidos ele é um fenômeno, né? Muito pouco conhecido aqui no Brasil ainda, mas basicamente a história é que ele é um imigrante vindo da época da União Soviética. Ele é um imigrante, foi para os Estados Unidos quando ele tinha 3 ou 4 anos com os pais, e o pai dele tinha uma loja de bebidas, né, mais especificamente champanhes e vinhos. Então ele trabalhava com isso aí na década de 80, mais ou menos. E o Gary trabalhou com ele a vida toda, quando ele era pequeno, e o pai, sempre muito old school, digamos assim, né? Sempre raiz, aquele cara da velha guarda, não habilitava muitas opções para o Gary poder expandir o negócio, né? Então ele passou por uma infância muito, digamos, muito raiz, com muita dificuldade. Ele era um cara que recebia muito preconceito, principalmente pelo fato de ser imigrante e estar mudando para os Estados Unidos com os pais. A ideia é que durante algum tempo, desde pequeno ele sempre se achou um excelente vendedor, então ele meio que vendia limonada quando ele era pequeno, e ele também gostava de vender cards de futebol americano, né? Que quando ele era pequeno na escola. Então basicamente a história dele é que ele pegou essa liquor store, que é essa loja de bebidas, mais especificamente de vinhos, lá do pai dele, e ele levou
o faturamento, ele levou o faturamento da empresa, tipo assim, de uns 2 milhões de dólares anuais para hoje mais de 300 ou 400 milhões de dólares, né? Exatamente, o cara é um fenômeno, ele é uma máquina de trabalhar, o cara é muito inteligente, ele pensa totalmente fora da caixa, ele tem muito a contribuir. Por que eu tô te falando isso? Porque ele conseguiu elevar essa loja do pai, que era uma loja física, para uma loja totalmente hoje, praticamente 100% online, tá? Ele parece que ainda tem as lojas físicas, o pai ainda tem a loja física, mas o grande negócio dele hoje é esse negócio de vinhos através da internet. Resumindo, hoje, né, no século XXI, ele vende aí vinhos na internet, e ele é um fenômeno, né? O cara é multimilionário, ele tem muita grana mesmo, e ele fez isso através do quê? Do marketing digital. Então não precisa nem imaginar que um cara que leva um negócio que fatura 2 milhões de dólares por ano para 300 milhões, ele sabe o que ele está fazendo. Ele domina a ferramenta do marketing digital. E ele domina todas as áreas. Não são só as redes sociais, não é só a internet, é o marketing digital, é o Facebook Ads, é o Google Ads, é e-mail marketing. Tudo quanto é tipo de ferramenta, o cara é um monstro. Ele é um animal mesmo. É impressionante. E é um cara, por incrível que pareça, extremamente humilde, né, que é uma das coisas mais cativantes na personalidade dele, com toda a certeza, tá? Então, depois de contar a história, porque eu gosto muito de sempre falar do autor para você ver quem é o cara, né, do que ele pode contribuir. Então para pensar, você acha que um cara desse não tem conhecimento para compartilhar com o resto do planeta? Com certeza sim, e é o tema do nosso show de hoje, tá? Então, pessoal, para quem faz marketing multinível, esse livro é um canhão. Por quê? De uma maneira simples, ele é dividido. O Gary divide o livro, ele faz uma introdução e depois ele vai dividindo nas seguintes plataformas. Ele fala um pouco sobre Facebook, sobre tipos de postagem, o que você pode fazer para engajar sua audiência no Facebook. Depois ele fala de Twitter, ele fala de Pinterest, que ainda não é uma rede muito famosa aqui no Brasil, e depois ele fala sobre Instagram, tá? Então o que acontece? Só que de uma maneira muito interessante, esse livro ele é feito de exemplos. O Gary é um cara muito de exemplo, ele é um cara muito prático. Então você não vai ler nesse livro um monte de teoriazinha, muito pelo contrário. Ele vem aqui no livro, né, mostrando vários tipos de posts, inclusive eu até fiz várias anotações, que é o que eu vou compartilhar aqui com você no final da live. Então ele pega ali posts do Facebook e vai dando um monte, ele pega posts reais que foram feitos, que tiveram bons engajamentos, e posts que tiveram engajamentos ruins, que teve entregabilidade baixa, e ele vai comentando por que teve a entregabilidade ruim, por que aquele post não performou, por que ele não teve resultados para a empresa e por que outros aumentaram o faturamento da empresa tipo em 10%, 15%. Tá? Então um livro muito bom, é muito prático, ele usa exemplo de várias empresas, da Victoria's Secret, da Amtrak, da Coca-Cola, da BMW, do Mini Cooper, e também empresas pequenas, como a sorveteria ou artistas. Então assim, é um livro muito completo, não importa que tipo de negócio que você desenvolva no marketing de rede, esse livro definitivamente vai te ajudar. Se você quiser começar a entender a inteligência e começar a dominar esse conhecimento que é extremamente valioso para o seu negócio de marketing multinível, que é o quê? Como dominar as ferramentas sociais. Né? Como que você faz um post que engaja? Como que você faz um post que gera curiosidade? Que hora que você chama para vender o seu produto? Que hora que você chama para falar sobre a oportunidade? Como é que você faz um post que vai ser compartilhado com milhares de pessoas? Né? Então é muito poderoso isso aí para quem quer construir autoridade na internet. Então, essa é a organização do livro. Então ele vai mostrando um pouco do Facebook e ele fala muito sobre digamos que assim... Não sei se existe essa palavra natividade, né? Ele fala muito sobre como você fazer posts e publicações nativas. O que é isso? Ele comenta muito sobre o comportamento de cada rede social. Por exemplo, o Facebook ele tem uma entrega que trabalha com mais texto e imagens mais chamativas. Já o Instagram trabalha somente com imagens, então o texto não vai se performar muito bem. Já quando a gente fala, por exemplo, de Pinterest, é só um banco de imagens, então imagens definitivamente vão performar muito bem lá. LinkedIn, Twitter, se trabalha mais com texto, então ele vai levando o que ele chama de nuances da plataforma, ou seja, pontos cruciais que você pode explorar dentro de cada plataforma para você ter o máximo de performance, né, o máximo de resultados. Então o que acontece?
ele vai mostrando vários posts explicando por que deu certo, por que deu errado, que hora que você coloca o link, que hora que você não coloca. E tudo isso é muito poderoso para quem faz aí marketing de rede, tá? Então, eu vou falar sobre vou falar aqui um pouco sobre o que ele divulga nesse livro, né? Alguns pontos cruciais que ele faz assim. De todos os posts que eu vi aqui no livro, são literalmente algumas, deve ter uns mais de 100 posts aqui que ele coloca exemplos e ele disseca. Ele fala o post, fala, essa CTA aqui tá errada, o site que tá levando... O que é uma CTA em inglês? Né? Call to Action significa chamada para ação. Então, quando alguém faz uma chamada para ação, coloca um link, por exemplo, numa foto ou numa biografia do Instagram, por exemplo, ele explica por que aquilo ali pode ser melhorado, como aquilo pode ser melhorado, o que você tem que colocar na página de destino, tudo. Ele vai realmente a fundo. Não é mais do mesmo, não é um conteúdozinho tipo basiquinho, não. É uma coisa que, se você ler, você pode ter certeza que vai melhorar demais seus resultados, tá? E ele coloca assim, eu tentei aqui nesse vídeo, nesse episódio, fazer uma coletânea dos principais pontos que ele toca em todos os posts, né? Não só no Instagram, não só no Pinterest, não só no Twitter e no Facebook, como em todos. Todos ele meio que tem um padrão que ele nunca deixa de seguir, tá? E é sobre esse padrão que ele faz um comentário em cada post que eu quero falar nesse episódio de hoje, tá? Que é extremamente valoroso para você que quer construir, para você que quer fazer posts com mais engajamento, ter mais resultado, fazer um post seu viralizar, é muito importante. Então a primeira coisa que ele comenta demais aqui, não terceirize o seu marketing. Tá? Nada de contratar uma pessoa para gerenciar suas redes sociais. Depois eu vou explicar por quê, tá? Nada de contratar uma empresa para fazer isso. Você tem que ser o responsável pelo seu marketing. Ele tecla muito nisso. Você que tem que segurar no chifre do boi. Você que tem que estar no pelotão de frente, no comando. Você tem que ser o primeiro soldado da batalha a entrar no campo. Por quê? Isso, primeiramente, vai gerar um conhecimento absurdo que vai trazer um resultado gigantesco. Segundo, ninguém pode te tomar isso. Então, a partir do momento que você domina um conhecimento desse, você pode ter qualquer tipo de negócio na sua vida que ele vai ser extremamente valioso, tá? Para o resto da sua vida. E segundo ponto que ele conta para você não terceirizar é sobre o contato, a humanização, e ele fala isso demais nesse livro, sobre a humanização da sua rede social. E ele fala que muitas empresas eles estão cometendo um erro falho, que é agirem como robôs dentro das redes sociais e que isso cada vez mais perde a força. Então, a partir do momento que você assume o comando, que você não fala para uma empresa ou para um amigo ou para contrata um profissional para fazer isso, você vai estar ali em contato o tempo todo com o seu cliente. Isso é muito poderoso, porque além de gerar um engajamento muito maior, você vai ter um feedback instantâneo, que ele fala. Você vai ter o contato direto. Então, se um cliente gosta de alguma coisa, ou se ele não gosta de outra, ou se um post, um vídeo, um comentário, algum tipo de engajamento que você fez na sua rede social deu mais resultado, você pode agir imediatamente. Você pode reagir naquele exato momento e falar, poxa, peraí, eu estava postando A, B, C e D, só que o post D, o produto D, o assunto D deu muito mais engajamento. Então, eu vou focar no D. Coisa que, às vezes, uma empresa de marketing não vai ter a perspicácia, porque eles não conhecem a sua audiência. Então você divide algum tipo de... Se você é uma empresa, se você é um empreendedor de multinível que fala sobre empoderamento feminino, ou se você é um cara que fala sobre liderança, ou um cara que fala sobre gerenciamento financeiro, sobre alavancagem financeira, sei lá, sobre vendas. A partir do momento que você tem esse contato com a sua audiência, você consegue gerar muito mais conteúdo baseado nesse feedback do seu cliente, que é de extrema importância, que a maioria das pessoas negligenciam. Isso já tem de uma outra coisa que ele fala muito em todos os posts. Gerenciamento da comunidade. O que é o gerenciamento da comunidade? De uma maneira simples, por exemplo, vamos supor que eu tenho o meu Instagram e eu falo sobre liderança, tá? Então eu estou sempre postando, divulgando vídeo, fazendo stories e tudo mais, e à medida que você vai fazendo isso de maneira orgânica, com o tempo, o engajamento, os comentários das pessoas que te seguem, que te acompanham, eles vão existir. Então ele fala muito de gerenciamento de comunidade. O que é isso? É você responder essas pessoas como uma real pessoa, como se tivesse uma conversa. Né? Se alguém faz um comentário ruim, você fala, cara, por que você está falando isso?
Né? Ou por que você está falando isso de bom? O que você gostou e tal, isso e aquilo. E esse gerenciamento da comunidade, ela dá uma sensação de criação de cultura dentro do meu Instagram. Então, se eu estou sempre engajando com a minha audiência, comunicando com todo mundo, alguém escreve um spam lá, ou xinga, eu apago aquilo e deixo aquela comunidade, aquele ambiente do meu Instagram saudável, que é esse gerenciamento, é como se ele fala que é como se você gerenciar uma empresa. Você não vai deixar um funcionário que está fazendo coisa errada ficar lá para sempre. Então você tem que demitir essa pessoa, né? E gerar um ambiente produtivo, um ambiente saudável, um ambiente que vai trazer benefícios para todos, né? Então ele fala muito de gerenciamento da comunidade. E ele fala que empresas grandes, como por exemplo a Amtrak, que é uma empresa de trens ali no Canadá e nos Estados Unidos, eles deixam a comunidade, estou até aberto com o post deles aqui, à mercê. Então tem um monte de spam, de comentário ruim, ninguém fala nada. Então fica parecendo uma terra abandonada, que é o que você não quer fazer nas suas redes sociais, tá? Outra coisa, logo, marca pessoal. Ele comenta muito sobre marca pessoal e logo também. Toda vez que você for fazer um post, você não tem que colocar, vamos supor que eu tenho uma logozinha Lucas Lino, um exemplo. Eu não preciso pegar aquela logo e estampar ela na foto de cara, mas eu posso sempre colocar num cantinho para você fazer aquele branding, né? Aquela fortalecimento da marca. Seja num post simples que você faça, mesmo falando sobre a sua vida ou divulgando algum vídeo, algum conteúdo de valor, seja para quando você for realmente pedir para o cara entrar no seu site, se cadastrar, comprar um produto, conhecer você, a sua oportunidade de negócios, né? Então ele fala muito de logo também. E o principal ponto do livro, agora vem o título, né? Jab, 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 right hook. Ele fala, gera valor, gera valor, gera valor. Depois você chama para a pessoa fazer alguma coisa, como se cadastrar no seu site, dar as informações, comprar um produto seu, se cadastrar na sua empresa, ser um downline, seja lá o que for. Então ele fala isso demais, principalmente a galera do multinível, que está muito acostumada a simplesmente postar, compre agora, benefícios, não sei das quantas e tal. Isso é um péssimo comportamento dentro das redes sociais. Ele condena isso e ele fala que se você fizer isso, você está com os dias contados. Ele fala que não te deu 1 ano, 2 anos pra você estar completamente destruído, abandonado, ninguém mais visitar o seu perfil e você vira aquele cara chato que só quer vender para as pessoas. Então daí o nome do livro e tá aí o ensinamento principal. Não fique só pedindo, postando, compre isso, cadastre agora, ou tipo atacando pessoas, atacando quem ganha salário, atacando quem não tem visão empreendedora. Você não pode fazer isso. Tem que gerar valor. Gera valor, gera valor, gera conhecimento. O que você gosta de fazer. Gera sobre a sua vida. Gera um ambiente real, humano. Para depois, num segundo momento, você falar assim, olha, as pessoas que estão interessadas, deixa o nome aqui no comentário que eu vou entrar em contato para falar mais sobre informações. Porque quando as pessoas estão sentindo que elas estão sendo sempre o tempo todo vendidas, que alguém está tentando sempre vender, a reação imediata é a pessoa ter aquela repulsa. Ninguém gosta do papo do vendedor, ninguém gosta de receber pitch de venda, né? Compra isso, as pessoas se sentem um pouco invadidas. Então existe uma maneira mais inteligente que é esse tal de gerar valor, 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 depois você dá o gancho de direita que ele fala, né? Depois você pede alguma coisa. Outra coisa que ele fala também aqui no livro, muito importante, é sobre os horários das postagens. Ele comenta aqui que teve uma empresa grande que foi o Twix, né? O Twix fez um post muito interessante na época que estavam tendo um Super Bowl lá nos Estados Unidos, que é um campeonato lá de futebol muito grande, e todos os Estados Unidos estavam engajados e tal, e eles fizeram um post muito nativo, ou seja, envolvendo o tema do Super Bowl, que era esse torneio de futebol, sem, tipo assim, compra o Twix, não. Eles fizeram uma pergunta com um post lá, se não me engano foi o seguinte, tinha uma floresta gelada e um negócio de uma bola lá com o Twix quebrando, uma coisa assim. Eles fizeram um post não de vender, tipo assim, para perguntar para a comunidade, fazendo uma piadinha. Foi uma pergunta misturada com piadinha. Foi genial o post, deu muito engajamento, só que o problema é que eles postaram, era tipo 4 horas da manhã. Então eles postaram 4 horas da manhã na costa leste dos Estados Unidos e na costa oeste ainda era de madrugada. Então o alcance do post foi muito baixo. Então isso, apesar de ter sido um post excelente, incrível, que ia deixar a marca da empresa, ele teve um péssimo retorno por causa do horário. Ele fala também de horário, tá?
E ele fala muito também sobre cuidado com excesso de texto. Eu vejo muita gente postar nas redes sociais aí com aqueles textos gigantes, aquela história gigante, principalmente no Instagram. Ele condena isso fortemente. Por quê? Porque o Instagram, por exemplo, aí entra um pouco daquela coisa que eu estava falando no início, sobre a natividade, né? Não sei se existe essa palavra, a natividade da plataforma. Ele fala, o Instagram é um tipo de plataforma muito focada em imagem. Então se você exagerar no texto, você vai tomar um chute na bunda, basicamente. Né? Então não exagere no texto. Ele fala, por exemplo, que no Facebook você já não pode exagerar. Imagina no Instagram. Então ele fala para não fazer posts, por exemplo, no Facebook com mais de 600 palavras, né? Porque as pessoas não vão ler. As pessoas não vão ler, essa é a realidade. Né? E no Instagram muito menos. Então eu vejo muito, principalmente gente falando sobre emagrecimento, sobre performance, sobre nutrição. O cara posta lá um texto gigante. Não vai rolar. A realidade é essa, não vai rolar. Então, Lucas, qual que é a solução? Grava um vídeo. Ou faz um post interessante, pega aquele texto, coloca no seu blog, coloca na sua página de destino, principalmente para quem consegue captar, quem já tem um sistema digital no multinível, pega esse post, transforma ele num artigo no seu site, você faz um post interessante só de uma foto com 3 linhas chamando com uma chamada interessante e autêntica e gerando curiosidade para a pessoa clicar e ser levada para o post do seu site. Então é mais inteligente você colocar uma foto mais chamativa, deixar o post como um artigo no blog do que você colocar o texto no post em si. Tá? Então é isso aí. Então, pessoal, essa é a dica do livro dessa vez, tá? O livro da vez é esse Knockout aí, então se você não comprou, vale muito a pena, estou aqui aprovando, eu leio livros sempre, então se eu estou divulgando aqui o livro aqui no nosso episódio, é porque é um livro que eu tenho certeza que se você ler, vai gerar muito valor aí para você. É um livro que vai te trazer muito resultado, se você faz marketing multinível ou não, se você trabalha com qualquer tipo de empreendimento ou não, tá? Então, pessoal, esse foi o episódio da vez. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com as pessoas, compartilha na rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, não sei onde você está vendo esse episódio. Agora é a hora de compartilhar e até a próxima.